Olá pessoal, beleza? W Lunas saindo na frente, alcançando vitória. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre o contramarco, tá certo? Então, o conceito do contramarco. Contramarco é um quadro em alumínio natural chumbado na alvenaria para posterior fixação das esquadrias. Proporciona excelente acabamento, vedação e rapidez na instalação. Então, o que o contramarco proporciona? Uma praticidade, né? Resumindo aqui, se a gente pudesse resumir numa única palavra, nós diríamos praticidade, mas também eficiência e qualidade, tá certo? Então, as funções básicas do contramarco, nós vamos ter ela aqui embaixo aqui, tá certo? Então, acompanhe comigo aí. Ele age como um gabarito para acabamento dos vãos. Facilita e agiliza a instalação dos caixilhos. Ele também vai definir as dimensões de fabricação das esquadrias e possibilitar a sua padronização. Também melhora a vedação do conjunto e proporciona um excelente acabamento. Minimiza as perdas de materiais, otimiza a mão de obra e racionaliza o processo construtivo. Também libera a obra para acabamentos dos ambientes enquanto as esquadrias estão sendo fabricadas. Então, ele contribui em todo o processo, tá certo? Por isso é importante e é necessário o contramarco na obra. Então, nós temos aí vários tipos de contramarcos, né? E certamente que, de acordo com o catálogo, nós vamos escolher aquele que melhor está discriminado para determinadas esquadrias, tá certo? Então tem aí o convencional cadeirinha, tem aí o paulistinha, que é outro tipo de contramarco. A gente não vai entrar nesse aspecto agora, falando os tipos de contramarco, mas apenas apresentar o contramarco, né, de forma sucinta aí, resumida, e demonstrar a sua eficiência. Então nós temos aí a vista interna do contramarco, né, na sua instalação. Então vocês podem perceber aí que a gente tem aqui a mestra, né, desse lado aqui nós temos a mestra na parede. Aqui você pode perceber que tem uma linha, né, uma linha que corta de um lado ao outro. Essa linha deve acompanhar a mestra, vou mostrar aqui mais para baixo, na próxima figura. Deve acompanhar a mestra, deve estar na mesma linha da mestra, para poder alinhar aqui as laterais do contramarco. O contramarco vai ficar alinhado com o acabamento final da parede, tá certo? Seja ele reboco, seja ele cerâmica, não importa, tá certo? Então aí você tá vendo aí, né, umas peças aqui que trava o 45, nós temos outras peças aqui de alumínio no meio que trava a dimensão do contramarco, e essa madeira que está por fora aqui são apoios fixados no vão, que vão dar segurança para o contramarco. Você vai fixar o contramarco aqui com arame, nós vamos mostrar na próxima figura, para que o contramarco possa ser bem instalado e chumbado. Então aqui você tem as cunhas de madeiras, né, que vão ser instaladas. Aliás, essa cunha aqui não é muito indicada porque ela está no meio do vão, sem nenhum apoio. O interessante é que essa cunha tenha uma cunha aqui e outra cunha aqui, para a firmeza do contramarco, e ela não seja colocada de maneira que possa danificar aqui o contramarco, tá certo, pessoal? Então essa cunha aqui, né, nessa foto não é recomendado, tá certo? Eles fizeram isso aqui, mas eu não recomendo essa cunha no meio do contramarco aqui não. E aí você tem aqui o nível e tem um esquadro para poder acompanhar o esquadrejamento e o nivelamento da instalação do contramarco, tá certo, pessoal? Vamos para a próxima figura aqui. Então aí você tem os diversos tipos que você deve utilizar, né? O contramarco, as conexões, a linha, as cunhas, o arame para fixar, os chumbadores, prumo, nível, esquadro, enfim, todas as ferramentas necessárias para a instalação do contramarco. Aqui você tem o contramarco em si, né? Esse cadeirinho aqui, que é o mais comum. E aqui você tem as conexões macho e fêmea, são as cunhas e o cantilhão, para que você possa fazer a fixação do contramarco nas vertentes. Lembrando, pessoal,
que quando você unir uma vertente à outra, ou seja, unir a altura à largura, essa vertente aqui deve ser vedada com silicone, tá certo, pessoal? Vamos para lá então, vamos descendo mais um pouquinho aqui. Então, aqui você tem aquela trava do 45 e aqui você tem aquela trava vertical para que o contramarco não sofra nenhuma desnivelamento, tá certo? Então aqui vai dizer o seguinte: travamento para o esquadro, fixar nos cantos do quadro perfis de alumínio em ângulo 45 para travamento do conjunto. Pode-se utilizar barras chatas, tubos ou sobras de perfis do contramarco mesmo. E aqui o travamento central de metalon, né? Aplicar travamentos centrais em quadros com grandes larguras para evitar embarrigamento da estrutura, tá certo, pessoal? Vamos mais para frente então. Aqui já é a grapa ou o chumbador, né? Que não precisa necessariamente ser um componente desse aqui, né? Mas aqui está dizendo o seguinte: fixar as grapas de 150 milímetros das extremidades dos cantos do contramarco. As intermediárias devem ser aplicadas com distância máxima de 450 milímetros, ou seja, de 40 e 45 centímetros você aplica uma e do canto para frente você aplica uma com 15 centímetros ou 150 milímetros, beleza? Então vamos mais para frente aqui. Bom, agora nós temos a instalação do contramarco, né? O contramarco agora, depois de montado, produzido, montado, pode ser instalado. Então, ele pode ser instalado aqui faceando a parede, né? Com todo ele sendo preenchido, faceando para o lado de fora na sua base e faceando para o lado de dentro na sua outra base interna. Aqui ele pode ser faceando para o lado de fora, mas pode deixar um espaçozinho para o lado de dentro, né? É uma outra maneira de fazer a instalação, tá certo, pessoal? Então, existem essas duas formas de fazer a instalação do contramarco. Aqui você vai perceber o seguinte, né? Que nós temos aqui o contramarco e entre o contramarco e a alvenaria deve ser deixado um espaço para preenchimento do contramarco com a massa, tá certo? Então, aqui, ó, tá pedindo em torno de 3 a 5 centímetros de afastamento de espaço entre o tijolo, tá vendo aqui, tijolo, e o contramarco, beleza? Então nós temos aí um espaçamento entre 3 a 5 centímetros. Então aqui vai dizer o seguinte: vão para a instalação do contramarco. Então, as dimensões do vão sem acabamento devem ser maiores em relação ao contramarco, em torno de 3 a 5 centímetros em todo o perímetro, para que ele possa ser posicionado e chumbado através das grapas, tá certo, pessoal? Então vai dizer aqui: se a folga for menor do que 3 centímetros, não haverá espaço para a massa. E se for maior que 5 centímetros, poderá comprometer a fixação do contramarco. Então é o que a apostila diz, tá certo? Então vamos aqui agora ver a fixação. Então nós temos aqui as mestras, né? Que vai ser levado em consideração o prumo, a linha que vai nivelar o contramarco com o acabamento final da parede, tá certo? E aqui nós temos algumas coisas aqui, ó. Posicionar o contramarco respeitando o fio do prumo da obra. Aqui a talisca ou a cunha. Obter a referência das paredes e pisos acabados, considerando as taliscas que definem as espessuras do revestimento. Então assim deve ser feita a instalação do contramarco, tá certo, pessoal? Então essa linha de nivelamento deve acompanhar a mestra, tanto em sua largura quanto em sua altura, tá certo? Então nós temos aí o fio de nivelamento, usar arame recozido e prego 17 por 21, 18 por 22 para definir o nível do contramarco, beleza? Então aqui nós temos as fixações. Aqui você vai perceber que é a fixação da estrutura do contramarco para não haver embarrigamento, tá certo? E essa madeira aqui é a estrutura que vai ser fixada no vão para receber o contramarco e fixar ele para que ele possa ser tanto nivelado quanto aprumado, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui o sarrafo de madeira. Utilizar o sarrafo de madeira com medidas mínimas iguais às alturas dos vãos para posicionamento do contramarco. Instalá-los na parte externa, próximo às extremidades e a cada 1 metro de vão livre. Então você percebe que está dizendo aqui que essa peça deve ser fixada a cada 1 metro de vão livre, dependendo do tamanho do contramarco, tá certo? Arame para sarrafos. Os encontros dos contramarcos com sarrafos devem ser amarrados com arame ou
presos com grampos. Então você tem aqui esse posicionamento da madeira amarrado no contramarco, tá certo? Para posicionar as grapas e assim então definir o chumbamento. Ok, pessoal? Olá, pessoal, beleza? Bom, vamos lá então. Conforme nós vimos aí, né, a medição do contramarco, como é que a gente tem que aferir a medida por fora, né, o perímetro do contramarco. Então já passamos por essa parte. Então agora que já temos as medidas definidas do contramarco, então nós vamos para planilha de corte. Vamos aqui então cortar, definir o código, né, e as medidas e as quantidades de cada peça, tá certo, pessoal? Então nós vamos agora cortar o contramarco das janelas, beleza? Então nós temos aqui a largura 40, grau 45, 45 nas duas pontas, né? A medida é 1495 para haver um aproveitamento na peça, né? Porque 1,50, 4 peças não dá 6 metros por conta, você tem que descontar o disco. Mas se você cortar com 1,49,5, você faz 4 peças na vara de 6 metros, tá certo? E aí você faz um melhor aproveitamento. Então são 4 peças de 1,49,5 e para a altura são 4 peças de 1,10 m. Nesse caso não há muito aproveitamento, 1,10 m você considera 1,10 m mesmo, tá certo? E aí eu coloquei aqui na planilha, se vocês observarem, né? Coloquei aqui na descrição o que é a altura do contramarco e o que é a largura, tá certo? Então o primeiro aqui é a largura e o segundo a altura. Não sei se dá para vocês verem aí direitinho, ok? Beleza? Vamos para o corte dos contramarcos. Me acompanha aí, pessoal. Fique comigo até o final. Então é isso aí, pessoal. As peças foram cortadas
no 45 graus, tá vendo? Cortada no 45 graus. Por quê? Porque conforme você viu ali no projeto, né, explicativo, lá no orientativo, a norma não permite colocar aquele contramarco corte reto, 90 graus. A norma não permite usar aquele componente. Vou mostrar aqui, vou pegar aqui, vou mostrar. É esse aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai... Aí talvez aí você vai me perguntar assim, mas se a norma não permite, Washington, se você só faz o contramarco no 45, então por que você tem essa peça? Eu tenho essa peça pela simples razão de que quando há um volume maior de contramarco, e esses contramarcos, eles ficam na parte interna de uma construção, né? A parte interna onde não pega chuva, incidência de chuva, aí então há um aproveitamento, há uma utilização dessa peça para que haja um aproveitamento melhor nas peças, no corte dos contramarcos, tipo contramarco para báscula, para maxiar, né, para aberta fixa, enfim, quando o ambiente é interno e não tem incidência de chuva, aí se utiliza isso aqui, até porque a velocidade da produção é maior do contramarco, tem mais aproveitamento. E isso aqui é mais barato do que utilizar essas conexões. Então, você há de conver que usar um kit de conexão desse, né, 2 cunhas e um cantilhão, usar esse kit aqui em detrimento desse, isso aqui é muito mais caro. Hoje uma peça dessa aqui deve estar custando em torno de 20, 25 centavos, talvez até 30 centavos uma peça dessa. Esse kit custa em torno de R$1. Então é 70% de economia dependendo do volume da obra, tá certo? Então por isso às vezes usa esse componente. Pois bem, feito isso, nós vamos então fechar o contramarco. Mas antes de fechar o contramarco, eu queria dizer uma coisa para vocês, que no fechamento aqui das vértices, quando você vai unir, né, uma peça a outra, você tem que aplicar silicone na frente da peça, né, na face da peça, para que haja uma vedação dos montantes, tá certo? E aí, lá na obra, na hora da instalação, ela tem uma eficácia maior, né? Uma eficiência melhor em termos de vedação, tá certo, pessoal? Então, nós vamos montar o contramarco, vamos aplicar silicone aqui nas vésseas e vamos fechá-lo. Olá, pessoal, beleza? Bom, vamos lá então mostrar aqui o contramarco montado. O contramarco já está montado, tá certo? Aqui, ó, no 45, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, todo vedado, tá certo? Olha, parte interna toda vedada, tá vendo? Deixa eu mostrar o outro lado agora, aqui atrás. Aí, ó, silicone por dentro, por fora, fechada na conexão de alumínio, tá certo? Toda em conexão de alumínio aí, ó, beleza? Totalmente vedado, fechado com conexão de alumínio, não fechado com aquela conexão de nylon. Enfim, tá aqui o contramarco preparado, tá certo? Nós vamos agora levar o contramarco para ser instalado na obra e você daí vai acompanhar todo o processo, beleza, pessoal? Fui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Nós vamos estar mostrando a construção da esquadria, o cálculo, todo o processo do corte, da usinagem, da esquadria desse contramarco aqui, beleza? Fui! Tchau!